Michael Jackson, filme do Michael Jackson, galera. Preciso conversar um pouco com vocês sobre o filme do Michael Jackson. Michael, que estreou faz uma semana nos cinemas, estreou com críticas terríveis, terríveis. O filme foi exibido alguns dias antes para os críticos e no Metacritic, que é um dos melhores agregadores de reviews, ele estava com uma nota 3, nota 30, o que é péssimo, talvez o pior, ou melhor, a pior cinebiografia já lançada dos últimos tempos. Mas o filme arrebentou nas bilheterias, quase 100 milhões de dólares só nos Estados Unidos, 220 quase de bilheteria mundial no primeiro final de semana, um mega sucesso que já praticamente pagou o filme, e os produtores e o espólio do Michael Jackson certamente farão um moonwalk em muitos dólares. Mas se a crítica falou tão mal do filme, por que que o povo foi em massa e gostou? E detalhe, vários amigos meus e amigas as pessoas que eu conheço que assistiram ao filme, todas gostaram. Muito interessante isso. Eu fui na pré-estreia, na sala IMAX do Bourbon, aqui em São Paulo, a sala quase lotada, muitas pessoas a caráter, com a luva brilhante dele, jaqueta, chapéu, e no final bateram palmas, dançaram ali, o pessoal aparentemente vibrou demais com o filme. Galera, vamos lá. Sobre o filme, primeiro uma análise técnica. O roteiro realmente é muito ruim. Até uma surpresa por ter o John Logan, que é um baita roteirista, até se não me engano já oscarizado, mas o roteiro, que passou por diversas refilmagens, depois já falo sobre isso, ele realmente é o básico do básico do básico do básico. É uma cinebiografia que não traz absolutamente nada de novo ao gênero. É aquele filme by the book, by the numbers, que mostra ali os melhores hits do Michael Jackson quando criança. O filme foca na infância do Michael Jackson e na relação dele com o pai muito superficialmente, e depois o começo da carreira solo dele, quando ele lança os álbuns Off the Wall e o Thriller, que inclusive até hoje, se eu não me engano, é um dos álbuns mais vendidos da história. Mas aí então o roteiro ele foca, digamos, no primeiro um terço da carreira do Michael Jackson. Tem material aí para talvez uma trilogia. Muita coisa ficou de fora e, claro, toda a parte polêmica da vida e da carreira do Michael Jackson também não fazem nenhuma alusão. O Michael Jackson, interpretado pelo próprio sobrinho, o Jafar Jackson, que até consegue convencer, ele não tem a ginga do pai, claro, mas ele consegue ali imitar bem as danças, os movimentos, a voz, né? Ele faz tanta força para imitar a voz do tio que ele fica até meio duro, meio preso. Mas nada que atrapalhe o filme. E o Colman Domingo, que interpreta o pai dele, que é um baita ator, está com uma maquiagem terrível. Esse é um outro ponto negativo do filme, a maquiagem é péssima. Eu até li em alguma crítica americana dizendo que eles pareciam personagens do filme Dick Tracy, e de fato realmente parece, porque a borracha que colocaram ali, as próteses que colocaram neles, assim, isso distrai. E não era necessário. Sabe, acho que é uma coisa completamente desnecessária. O próprio Colman Domingo, ele já lembra um pouco o pai do Michael Jackson. Podia ali, sabe, o ator normal, talvez só, sabe, só com as roupas e o Afro Power ali, pronto, já era mais do que o suficiente. Mas resolveram ali colocar diversas próteses para ele ficar muito parecido, e eu acho que isso distraiu muito. Pero a turma parece que também não se importou. E o filme mostra, o roteiro mostra o Michael Jackson ali como uma criança santa, grande, que compra brinquedos para outras crianças e quer cantar, e o pai queria que ele cantasse com os irmãos. O roteiro do filme é isso, sabe? Então, assim, se o Michael Jackson é um iceberg, o roteiro é só uma pontinha do iceberg, assim. Então, era mais fácil colocar em vários clipes musicais do Michael Jackson ali. Acho que o efeito seria o mesmo. No caso do filme do Elvis, por exemplo,
nós tivemos o diretor Baz Luhrmann, que é um baita diretor ali visual, que conseguiu trazer algo novo, né? Tem uma edição fantástica. É um filme com muito panache. Agora, o do Michael Jackson, o diretor Antoine Fuqua, que é um diretor razoável, já fez alguns filmes bons ali, mas ele não era, acho que, o mais indicado para o filme do Michael Jackson. É um diretor journeyman, como se diz, que ali consegue, faz os seus beats normais, tá? É um diretor que faz o que o estúdio pediu, ok? Não é nem bom nem ruim, é um diretor nota 5 ou 6 ali. Acho que isso atrapalhou também. Eu achei a direção do filme um tanto ruim. Mas tudo isso fica para trás com a trilha sonora, com as músicas, os números musicais do Michael Jackson. E o filme ele é muito alto, o som do filme é muito bom. Inclusive, se ele for indicado a algum prêmio, será o de som. Né? Acho que até usaram a trilha do Michael Jackson para disfarçar os defeitos do filme. Então é um clipe musical atrás do outro, é o Michael Jackson num show aqui, num show ali, e treinando aqui, treinando acolá, muito alto e beats, 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 e claro, você acaba dançando, e se você é fã do Michael Jackson, é isso que você quer. Por isso que a turma gostou pra caramba. Então é isso, o filme ele não traz nada de novo, nada, nenhuma informação relevante sobre a vida do Michael Jackson, a parte polêmica dos supostos abusos de crianças, isso ficou completamente de fora. Para falar a verdade, o roteiro original do John Logan até tratava do assunto, mas depois que o filme foi filmado, já estava pronto, descobriram que havia um acordo entre o espólio do Michael Jackson e a família das crianças que esses fatos nunca poderiam ser filmados em eventuais adaptações como essa. E aí tiveram que correr atrás, reescrever todo o filme, refilmar todo o terceiro ato, daí até o porquê do atraso do filme, que era para ter sido lançado o ano passado. E o final do filme, o terceiro ato, é visivelmente, ele não tem fim. Esse filme não tem fim, tá? Ele corta do nada ali e é visível que deram um jeito só pra, tipo, ok, deu 2 horas, acabou, tchau. É imperativo, no mínimo, uma segunda parte do filme. E não só toda essa polêmica, mas outras características do Michael Jackson, como, por exemplo, a pele dele. Em uma fala, ele diz que ele tem vitiligo, o fato da família dele, que era testemunha de Jeová, e isso influenciou muito a juventude dele, também não falam nada, só numa frase ali, numa palavra que jogam Jeová, assim, sabe, só para tipo, fazer uma mínima menção. Então, é um filme que jogaram água sanitária, é um filme sanitizado, é um filme ali que tiraram tudo que poderia ser polêmico. E resultou, claro, em clipes musicais. A única cena bacana, que essa eu achei assim um lampejo de inteligência, é quando o Michael Jackson tem a ideia para a música Bad, quando ele quer criar o clipe da Bad, que ele vai visitar ali umas gangues reais. Esta cena é muito bacana, para mim foi a melhor do filme. Resumindo, anyways, tá aí. Se você é fã do cantor Michael Jackson, das músicas, você certamente gostará muito do filme. Vale a pena ver no IMAX ou numa sala com uma tela grande, com um som super alto, porque isso transmite bastante empolgação para o espectador. Agora, se você vai esperando um drama, uma biografia que se aprofunde na psique do Michael Jackson, esqueça, fique em casa, lê um livro, porque perda de tempo. Resta saber se a parte 2, que já está praticamente confirmada pela Lionsgate, tratará dessas questões mais polêmicas. Mas mesmo que não trate, tem muitos clipes musicais, muitos álbuns aí para eles trabalharem e fazerem um filme Jukebox parte 2. E o que importa é money, 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 money. Inclusive, dizem que muitos dos que processaram o Michael Jackson só queriam dinheiro também. E é bem interessante porque, até onde eu sei, o Michael Jackson nunca foi condenado, nunca foi nada provado. Mas tem muita gente que gosta de cancelar as pessoas, né, os atores, artistas, whatever, sem provas, e quando eles são inocentados, as pessoas insistem em querer cancelar. Aí vocês veem como o ego hoje é algo super, assim, que está cada vez mais
interferindo na sociedade. Tirando todo esse papo filosófico de lado, que dá um outro vídeo, fica aí a dica: Michael Jackson, Michael, na verdade, o filme, uma produção competente. A produção do filme física, visual, é muito boa, os números musicais são muito fiéis aos originais, o Jafar Jackson tá bacana, não é o melhor ator do mundo, inclusive é o primeiro papel dele no cinema, o elenco coadjuvante ok. Inclusive, preste atenção no Mike Myers, o Austin Powers, ele faz uma participação especial que não direi quem é, prestem atenção. O som fantástico, toda a trilha sonora, o filme não tem cenas pós-créditos, não precisem ficar, mas o roteiro é muito fraco e a maquiagem também poderia ter sido bem menos utilizada. Michael, more or less, cool stuff. As músicas do Michael, very cool stuff.